E agora a gente tem uma outra repercussão bastante interessante também em relação à reforma ministerial, que foi uma publicação feita por Damares Alves. Damares Alves, que foi ministra de Jair Bolsonaro, fazendo um super apoio aqui a Ana Moser, que foi a ministra do Esporte, que foi tirada do cargo. E aí Damares Alves publicou o seguinte: ela não foi respeitada. E no texto ela coloca assim, ó: eu e Ana Moser estamos na política e ideologicamente em lados bem opostos, mas nunca deixei de manifestar minha admiração a ela como atleta. A Ana Moser até já pode ter sido crítica ao meu trabalho e às minhas ideias, mas eu nunca falei nada contra ela. Eu não brigo com pessoas, eu brigo contra ideologias. E aí, mais no fim, ela fala o seguinte: por último, registro que, infelizmente, por um projeto de poder, a esquerda trata mulheres com desdém. Ana Moser não foi o primeiro caso. Então, Damares Alves, que foi ministra do governo de Jair Bolsonaro, total oposição a Lula, coloca aqui um apoio à então, agora ex-ministra do Esporte, Ana Moser. Ela não foi respeitada. Como é que vocês veem essa repercussão que recebe apoio, inclusive, da própria oposição do governo Lula? Estou vendo o Piperno já dando uma risada irônica ali. O que foi, Piperno? Eu acho, assim, cada um tem a sua opinião. Eu acho a figura da Damares lamentável. Fez um excelente trabalho. Ou ela toma uma atitude, obviamente, oportunista, ela sabe que a bola está pingando, ela vai lá e chuta. É do jogo político normal, ela tem todo o direito de fazer isso. Agora, ela só não pode mentir uma coisa. O quê? Dizer que a esquerda não respeita as mulheres. Ela tem que se recordar o seguinte: a esquerda, inclusive, elegeu uma presidente da República. A esquerda, inclusive, com a Damares, fez uma campanha de difamação absolutamente suja, né? Aliás, quando algumas mulheres são de direita, elas são completamente abandonadas pela esquerda. Aliás, o próprio depoimento de algumas médicas na CPI, né, das vacinas, né, da Covid, né, como elas eram humilhadas ali, o movimento feminista ficou absolutamente quieto perante todo aquele desrespeito com os médicos e com as mulheres. Em relação ao que a Damares falou, eu concordo absolutamente, né? Eu acho que houve um desrespeito em relação à Ana Moser. Eu não compactuo com as ideias da Ana Moser, admiro muito ela quando ela foi atleta, vibrei muito com essa seleção feminina de vôlei, guerreira, chorei pra caramba na época. Agora, ela, por exemplo, defende algumas ideias de inclusão de trans, né, junto com mulheres no esporte, e isso eu acho que acaba sendo prejudicial para as mulheres, não estão em condições de igualdade com atleta que é trans, por conta da natureza biológica masculina, que tem mais força física, enfim, acaba tendo uma vantagem em relação às mulheres, é injusto com as próprias mulheres. Mas apesar disso, de não concordar com o trabalho dela, da Ana Moser, novamente, ela não pode sair da forma que ela saiu. Damares Alves coloca o seguinte, Segré: ela tentou, mas ela não foi respeitada. Manual do político tradicional, tá certo, a Damares Alves está aproveitando a situação e está tirando proveito disso. Um oportunismo, para mim, um pouco barato, mas vale o jogo, como o Piperno falou. Agora, Piperno, você acredita que nesse caso a oposição possa tentar surfar nessa mini-reforma ministerial exatamente para apontar possíveis lacunas de desacordos ou até mesmo de um desarranjo envolvendo Lula, esses partidos, os ministros que ocupavam esses lugares e aqueles que passam a ocupar? Porque além dessa questão da Ana Moser, teve a própria nota do Republicanos também, dizendo que colocar alguém deles ali não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que em relação aos republicanos, talvez seja a questão mais sensível, e nós vamos ter que aguardar as próximas votações. Se o partido fala, bom, nós não somos governos, nós vamos manter a nossa independência, perfeito, o discurso é um discurso que está sob dúvida. Então, vamos aguardar a próxima votação para ver como o partido se comporta. Agora, Piperno, eu queria fazer uma pergunta para você, porque você fez uma crítica da Damares Alves sobre o que ela postou, mas não me parece muito equilibrado pela primeira vez alguma coisa aqui em relação a essa oposição, ou seja, ela deixando claro, somos diferentes, pensamos diferentes, mas neste caso eu ofereço um apoio a ela. Ou tem o simples fato de crítica ou de fazer parecer que o governo Lula não está valorizando as mulheres, a exemplo do que disse que faria? Ela usou um suposto discurso ameno em relação a Ana Moser para fazer uma crítica ao governo. Eu acho que está no papel dela. Ela é uma oposicionista ferrenha.
viu que a bola estava pingando e chutou pro gol. É isso aí.